Glória a Jesus. Hoje eu escolhi esse dia, esse culto, para falar sobre decisão, meus irmãos. Decisão nas nossas vidas. Em tudo nessa vida tem de haver uma decisão, seja para as coisas comuns da vida, quanto para as coisas espirituais. E você que já tem o chamado de Deus, você que Deus já te fez promessas, e agora a luta vem acompanhando a promessa. A promessa não vai vir de boa, não. A promessa vai vir acompanhada de luta, porque a luta ela te aperfeiçoa para quando a tribulação chegar, você entender como lidar com ela. Paulo fala o quê? Eu sei estar bem cheio de coisas e sei estar bem vazio de coisas. Tem pessoas que só ficam bem se o mar se a água estiver levando ele. Caso o rio vire ao contrário, ele não fica bem, ele não sente bem. Por quê? Porque nós só pensamos no vem a nós. E as coisas não funcionam dessa maneira. E principalmente na presença de Deus. Funciona quando a luta trava, quando Satanás se levanta, quando ele quer te colocar por terra. É ali que você tem que estar com o seu entendimento ligado. Ter buscado a sabedoria do Espírito Santo, para que você conduza o teu vaso em honra, como diz a palavra de Deus. Lá diz sobre prostituição, claro. Mas eu digo, levar o seu vaso em honra na casa de Deus. Tendo o seu próximo como superior a ti mesmo. Saber o que Deus se agrada, de que postura Deus quer que você se mantenha na presença dEle, de que forma que Ele quer que você se apresente aqui na casa dEle. Quando nós olhamos assim, entendemos dessa maneira, aí Deus começa a trabalhar as nossas vidas, colocar em nossas mãos os presentes espirituais, que a Bíblia chama de dons espirituais. Ele começa a confiar em nossa vida dons espirituais. Faça assim com a sua vida espiritual. Tenha uma decisão. Ore a Deus e fala: Senhor, eu quero ter uma decisão contigo, Senhor. Eu já tive a decisão de aceitar Jesus e ser crente. Agora nós temos que ter a decisão de não seguir o formalismo do sacerdócio. Quantos crentes que são formalistas no seu sacerdócio? É crente porque é crente, todo culto tem que estar lá. Mas as coisas de Deus não funcionam assim. A partir do momento que você batiza nas águas, você é convidado a ir para o deserto para ser tentado diretamente por Satanás. Se nessa tentação você passa, então você volta e começa a fazer a obra de Deus. E nessa hora o diabo começa a levantar as perseguições. E é nessa hora que Deus quer que você busque a sabedoria para você passar por todos os vales. Aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Esse herdará todas as coisas. Olha isso. Aquele que conseguir chegar até o fim, esse herdará todas as coisas. E é coisas que esse olho não pode ver, o nosso pensamento não pode pensar. Mas quando você é batizado no Espírito Santo e recebe a glória de Deus, você sabe um tiquinho dessa coisa. A glória de Deus, a misericórdia de Deus é muito grande. Deus quer salvar a humanidade inteira, meus irmãos. Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas para isso ele depende da igreja decidida. Ele quer uma igreja decidida. Ele não quer uma igreja que caminha de um jeito, depois cansa, volta atrás, para. Não, ele quer uma igreja decidida. Essa é a igreja de Jesus. Nós vamos adorar a Deus. Eu quero que você solte a voz. Eu quero que você eleve o teu coração a Deus e louve a Ele com toda a sua alma. Glória a Jesus. Eu me lembro que uma noite eu estava chorando bastante e eu falei: Senhor, por que tem acontecido isso, Deus? Eu quero que aconteça dessa maneira. Eu ali chorava muito, por muito tempo. Ele falou assim para mim: uma coisa ou outra, decide. Você quer isso ou você quer isso? Era uma decisão dura, mas eu falei: Senhor, eu quero isso. Eu quero aquilo que surte o bem para esta vida. Jesus falou 100 vezes mais nessa vida e muito mais a vida eterna. Se você quer ver a mão de Deus sobre você, Ele vai trazer as decisões até você, para que Ele olhe pelo seu coração e veja se você quer mesmo a palavra dEle ou se você quer as coisas desse mundo.
você decidir pelas coisas dele, as coisas da vida virão. Busque primeiro o reino dele. Diga glória a Deus. Cante. Ao passar o vale, lutas e provações, decidi que vale viver as decisões que tomamos em Jesus, seguindo o caminho sob sua luz. Você não está sozinho. Se você se lembra do aperto que passou, mas também se lembra da voz do teu Senhor, quando em sua casa ouviu o teu gemido, sua forte luz afastara o inimigo. Foi ali que sentiu a mão forte do teu Deus, e então decidiu entregar tudo que é teu, agora e para sempre. Quero viver em Deus eternamente, me esconder. Eu quero ser crente, mas pra valer, desistir de tudo pra Deus viver, agora e para sempre. Quero cantar e o crânio da serpente quero esmagar na fornalha ardente. Eu quero andar, o fogo não queima quem em Deus está, agora e para sempre. Quero viver em Deus eternamente, me esconder. Eu quero ser crente, mas pra valer, desistir de tudo pra Deus viver, agora e para sempre. Quero cantar e o crânio da serpente quero esmagar na fornalha ardente. Eu quero andar, o fogo não queima quem em Deus está. Você crê nisso? A vitória da igreja em nome de Jesus. Aleluia. Cante. Foi ali que senti a mão forte do teu Deus, e então decidiu entregar tudo que é teu. Vai, agora e
Tu és grande, Jeová. Crente tem que passar na fornalha, meu irmão. Um dia eu vi um pastor muito usado por Deus de nossa igreja. Ele falou assim: quando a luta acaba, eu fico preocupado. O crente tem que estar na luta, porque na luta nós invocamos a Deus de coração. Na luta nós nos entregamos. Se você está entregue de verdade ao Evangelho, quando chega a luta você não pensa em voltar atrás. Você quer enfrentar a luta de verdade. Enfrentar Satanás, pisar na cabeça dele, cantar a vitória diante daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Diante de todos aqueles que não conhecem a palavra de Deus, eles têm que ver você na fornalha. Mas no mesmo instante que eles veem você na fornalha, eles veem você fora da fornalha, glorificando a Deus. E Satanás fica revoltado, mas a vitória chega, Deus te usa, Deus te levanta, Deus te dá vitória. Deus vem numa igreja pequenininha dessa aqui e faz um reboliço de glória, tira enfermidades. Ele levanta caídos, Ele liberta oprimidos. E isso é o mais importante. E os meus hinos todo mundo conhece, que fala mais de prova do que tudo. Sabe que quando um dia eu tinha editado lá um dos meus DVDs, e foi o de 2012. Deu que fazer um trabalho danado para mim sincronizar vídeo e música. Eu tinha produzido aquele DVD, aquele do Provas que eu te mandei. Porque o rapazinho que fazia para mim, ele tinha mudado para Itajubá. E eu não tinha quem fizesse para mim. Tipo, a música principal lá eu tinha que fazer em sol, porque eu não sabia tocar no teclado outras notas. E o teclado não tinha esse transpose. Era um tecladinho simples. Eu tive que gravar em sol e cantar em sol, e estava fora de tom para mim. Eu cantei esgoelando, porque não tinha quem fizesse o CD para mim. Mas quando eu deixei o CD pronto, o DVD pronto, que eu pus para mim assistir, só que eu ponho e já durmo. Que eu acordei, depois de muito tempo rodando o DVD, eu acordei, e eu me vi na tela, e a palavra que eu dei, Léo, acertou eu na cama. Eu senti a presença de Deus na cama, como se eu não estivesse me assistindo. Porque a gente, depois que você grava, você não quer ouvir, porque é uma coisa ruim de se ouvir-se a si mesmo é ruim. Só que quando você não sabe que eu sei, aí você vê que Deus fala. E Deus falou comigo e me trouxe aquele versículo de Isaías, que fala assim: você vai se alegrar do seu trabalho, Isaías 53, falando de Jesus. O trabalho de Jesus, deixar o reino da glória e vir nesse mundo podre, sujo, de morte, de tribulação. Ele se alegra de ver uma igreja dessa sentada atrás dele, correndo atrás de sua vitória também. E essa é a alegria de Jesus. Aquele hino da Léa Miranda, perdoa-me. O teu soro é de sangue, perdoa-me, Senhor. Como aquele hino fala comigo, meus irmãos. Porque é o trabalho que Jesus teve de nos resgatar, chamar um povo ímpio, que nós ontem ainda estávamos falando lá em casa, né, mãe? Se nós não fôssemos crentes, o que nós éramos? Nós estávamos vendo, irmão Paulo César, as nossas possibilidades do que nós seríamos se não fôssemos crentes. Mal igual uma cobra. Mal, mas ruim. Mas o Evangelho nos amacia. E quanto mais luta, mais bonzinho você fica. Quanto mais luta, Cristo, menos você quer responder os outros, menos você quer ter razão. Quando os outros, você está com a razão, mas o outro quer estar com a razão, deixa ele ganhar a razão. Você pode até perder em juízo na terra, mas não perde com Deus. Deixa eles ganhar, é o tempo deles. Você é o tempo de abaixar. Rebaixa e Deus te levanta. Amém? Vamos cantar o Provas? Esse hino foi feito em 2012, para gravar 2012. E fala de provação. Quando o nosso coração não está encontrando aquilo que nós estamos querendo, Verônica. Não é porque você não está conseguindo o que você está querendo que Deus não está com você. Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está falando assim: Pai, tem como o Senhor tirar eu desse caminho, dessa cruz? Mas não, Pai, faz a tua vontade. Às vezes você está naquela tribulação, Gabriel, pelejando, mas Deus falando: eu te quero aí. Para de chorar, fica aí onde você está e eu vou te dar a vitória. Quem crê nisso, diga glória. Aplaude a Deus. Glória a Jesus. Maravilha, Jeová. Glória, glória, glória a Jesus.
Glória a Jesus. Envia vitória para o teu povo, para tirar do cativeiro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem momentos que o coração no peito sofre tanto, o não realiza. Sonhos destruídos te deixam iludido. Até parece que o vento não vai passar. Mas em meio a tanta angústia e solidão, cansado ponho os meus joelhos no chão. Sinto uma mudança, vejo esperança. Então eu pego o violão para cantar. Quando o coração aperta o peito forte assim, parece que o Senhor Jesus não está cuidando de mim. Quando a prova chega, a gente tem essa impressão, mas Cristo cuida e cura do seu coração. Quando o coração aperta o peito forte assim, parece que o Senhor Jesus não está cuidando de mim. Quando a prova chega, a gente tem essa impressão, mas Cristo cuida e cura no seu coração. Vai curando, Jesus. Vai curando as almas, Jeová, para a glória do teu nome. Vai curando cada vida para a glória do teu nome, para permanecer de pé. Oh, aleluia, oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Tu és tremendo, Jeová. Cante. Esses momentos que mostram não tem jeito, é a hora exata de Deus operar. Destrói o inimigo, levanta o caído, e só com uma palavra o vento vai passar. Mas precisa crer de todo o coração. Lembre que este mundo é pura ilusão. Sim, Ele é a esperança. Por isso eu pego o violão e vou cantar. Vai! Quando o coração aperta o peito forte assim, parece que o Senhor Jesus não está cuidando de mim. Quando a prova chega, a gente tem essa impressão, mas Cristo cuida e muda o seu coração. Quando o coração aperta o peito forte assim, parece que o Senhor Jesus não está cuidando de mim. Quando a prova chega, a gente tem essa impressão, mas Cristo cuida e muda o seu coração. Glória, derrama a tua glória sobre a tua igreja, Jeová. Derrama a tua presença gloriosa em nosso meio, Jesus. Solte a voz e cante outra vez, vamos. Quando o coração
E a mudança é gradativamente. Hoje estamos tristes, amanhã nós sorrimos. Recebemos uma vitória. Quando vê uma nova luta vem, traz uma tristeza. Depois de amanhã uma nova vitória. Só tem que esperar amanhecer o dia. Às vezes está tão escuro no seu caminho, você não está enxergando nada à frente. Mas você não pode parar. Você não foi chamado para parar. Você não foi chamado para olhar para trás. Um dia uma prima minha, que tentou até servir a Deus no ministério, que não era do nosso ministério, ela chegou em mim e falou assim: Leco, eu tive um sonho. Esse sonho me assustou, Leco. Eu quero te contar esse sonho. Eu falei: me conta. Eu falei assim: eu sonhei que fulano de tal dava uma coça em vocês, da sua família. Que dava uma coça, mas uma coça em vocês. E fulano, Beltrano e Cicrano, quando viu que não suportava aquela coça, se entregou. E aquela pessoa amarrou os braços deles atrás. E eles ficaram acuados no canto. E a pessoa veio para o seu lado. E te batia, mas te batia, mas te batia. Mas você não se entregava. Você não se entregava. Você apanhava, mas você não se entregava. Ele queria amarrar o seu braço, mas você não deixava. E a pessoa não conseguiu amarrar o seu braço. E a pessoa que batia era um desviado da nossa casa. E os dois que deixaram se amarrar. E eu juntei os pontos tudo. No futuro eu falei: eu entendi o que a Michele sonhou. O diabo de desviar a crente, aquilo veio na personalidade daquela pessoa, porque aquela pessoa era uma pessoa desviada do Evangelho. E de fato ele bateu. E amarrou justamente o que a Michele viu no sonho, mãe. E não conseguiu, mas eu tomei uma coça. A minha mãe cansava de sonhar lá e me mandar: Leco, eu sonhei uma coisa com você, Leco. Sonhei que um diabo na cidade te deu uma coça, te deixou você pendurado de cabeça para baixo no centro da cidade. No meio da vida a mãe falava. E eu falava: não, mas tá tudo bem, mas estava uma luta, meus irmãos, que só é Jesus. Quando Deus falou que ia levantar a igreja Deus e Amor aqui, Ele me deu um sonho. Ele me deu um sonho, eu falei: meu Deus, o sonho que eu vi a nossa igreja no centro da cidade. E nós conhecemos a igreja Deus e Amor. Hoje não, que ela está bem mudada, mas isso nunca foi de procurar a igreja em centro de cidade. Sempre eles procuraram em bairros afastados, os piores prédios que tem. Pelo menos por aqui, não sei por lá, irmão Paulo César, mas pelo menos aqui sempre foi assim. Sempre escolhe os piores cômodos nos piores bairros. E no sonho eu vi a nossa igreja no centro. Eu falei: isso não pode ser verdade. Acordei e falei: mas eu vi que o sonho era uma profecia, era uma promessa de Deus. Aleluia. 2 anos depois, a igreja Deus e Amor veio e era mais lá embaixo. Porque aqui, meus irmãos, é o centro. Essa rua é o centro. E Deus cumpriu com a promessa dele. E o que Deus tem feito em nosso meio é grande. Só quem é espiritual sente. Mas é grande. A forma que Deus... Eu estava orando que um dia Deus falou assim: eu vou começar a trazer as almas. Deus começou a trazer pessoas que não vinham para a igreja, não. O irmão Cassiel era um, não vinha para a igreja, não. Eu ia lá pregar e ficava mordido lá. Quando ele chegou aqui, e justo o dia que ele veio aqui, eu senti a glória do Senhor. A Cris veio até com medo, né, Cris? Nossa, o Cassiel vai vir, não vai ficar aqui. Eu queria que o Cassiel ficasse. Eu falei: calma, Cris, Deus sabe o que faz. Mas eu falei: calma, Deus sabe o que faz. E justo naquele dia a glória de Deus desceu na igreja e o Cassiel viu aonde Deus estava. E sabe o que ele falou, irmão Isael? Ele falou que não vinha aqui não, porque essa igreja é muito feinha. Essa igreja é muito feinha. Não, era que eu ia em todas, mas nessa não quer ser muito feinha. E Deus estava neste lugar. Entende? Deus gosta de simplicidade. Não é que nós vamos ficar nessa feiura, não. Calma, Deus sabe o que faz. Porque naquele dia muitos vão chegar e falar: Senhor, mas o Senhor estava lá. Como isso? Eu fui em tanto lugar, mas... Não. O Senhor estava lá. E eu não sabia. Passa ali, mas passa até... Olhou para cá, você olha para ele, vira até a cara de medo de chamar para dentro. Tem gente que assim, fala: tá bem olhando, mas você olhou para ele e vira porque tem medo de chamar para dentro. Não gosta. Mas se Jesus chamar, vem. Se Jesus chamar, vem. A glória atrai. Quando o homem olha e vê a glória de Deus, ele não quer sair de perto. Ele quer ficar perto da glória, porque nós não podemos morrer sem glória. Nós vamos morrer, mas temos que morrer com glória. E levantar com glória. Glória! Glória a Deus. Vamos cantar o hino da harpa agora. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou
Receba a tua vitória em nome de Jesus, meu irmão. A vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Aleluias. Vamos receber o servo de Deus que vai trazer a palavra. Glória a Jesus. Coloque de pé, bate palmas e dê glórias a Deus. Bate palmas e dê glória a Deus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu cumprimento todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Graças damos ao Senhor Jesus, que nos concedeu mais esta oportunidade de estarmos em Tua santíssima presença. Eu sou grato ao Senhor em primeiro lugar por esta oportunidade de estar ministrando aqui nesta igreja esta noite. Agradeço também ao convite que nos foi feito pelo irmão Eric e também pela indicação do nosso irmão Júlio, que nós conhecemos aqui esta cidade. Amém? Gostamos muito. Que Deus continue abençoando esta igreja, a cada um que está presente. Amém? Louvado seja Deus. Antes de mais nada, eu quero fazer um instante de oração e em seguida nós já iremos entrar na palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Ou melhor, já vamos pegar a nossa Bíblia e vamos já ler no texto do tema da mensagem de hoje. Amém? Se encontra no livro de Joel, capítulo 3 e versículo 14. Louvado seja Deus. Joel, capítulo 3, versículo 14. Fica depois de Ezequiel, Daniel e Oséias. Louvado seja Deus. Depois de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, aí vem Joel. Louvado seja Deus, santo é o Senhor. Graças a Deus que tem nos dado vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler? Joel 3, capítulo 3, versículo 14. Muitos povos, ou em algumas traduções está multidões, no vale da decisão, porque próximo está o dia do Senhor no vale da decisão. Amém? Vamos orar ao Senhor. Peça para que Deus, através do Teu Espírito Santo, venha falar com você nesta noite e que nós possamos sair daqui instruídos através da palavra do Senhor e aprendendo um pouquinho mais nesta noite, que eu também quero aprender mais do Senhor a cada dia. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui, Senhor meu Deus, está a Tua santíssima palavra, meu Deus amado, que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta noite, porque eu creio que o Senhor tem algo a falar conosco nesta noite, Pai. Porque nós não estamos aqui para fazer, meu Deus, a nossa vontade, mas a Tua vontade, Pai. Limpa os nossos corações, purifica os meus lábios, os meus pensamentos, todas as minhas iniquidades, Pai. E me usa, Senhor meu Deus, através do Teu Espírito Santo nesta noite, para ministrar, meu Deus, aquilo que o Senhor colocou, Pai, para eu trazer para a Tua santa igreja nesta noite. Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, nós estamos aqui porque Tu és glorioso, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Fica conosco, nos ajuda, nos abençoa,
para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos. Amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Pode se assentar e exaltar e glorificar ao Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aqui, glória a Deus. Aqui está a palavra do Senhor, que foi o tema proposto pelo próprio Deus para nós ministrarmos nesta noite. Louvado seja Deus. E para nós compreendermos o texto que nós lemos nesta noite, nós precisamos voltar aqui no início do livro, que foi escrito por um dos profetas menores, que é o profeta Joel. Joel significa Jeová é Deus. E Joel, a única indicação que nós temos é que ele é filho de Petuel. E Petuel significa visão de Deus. Louvado seja Deus. E já no primeiro capítulo de Joel, nós podemos ver que ele relata sobre o que estava acontecendo há 800 anos antes de Cristo, que foi revelado esta palavra ao profeta Joel. E ele estava relatando a escassez, aquele momento de dificuldade que o povo Israel estava passando. E eles estavam passando isso justamente pelo fato de terem se distanciado de Deus, pelo fato de terem se distanciado através dos pecados que eles cometiam. E nós podemos ver que ele relata também, a partir do versículo 2 do primeiro capítulo: ouve isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Isto porventura aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Ele está fazendo uma pergunta. Por quê? Porque nos dias dos pais deles, daqueles anciãos que estavam escutando, ouvindo, não tinha acontecido isso. Porque eles estavam em um momento de angústia, um momento de aflição. E aí ele segue, a partir do versículo 3: sobre isto contareis a vossos filhos, e os vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Aí o versículo 4: o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o pulgão comeu o que ficou da locusta. Então nós podemos ver na palavra do Senhor que eles estavam em um momento terrível, em um momento de calamidade, por tudo aquilo que eles haviam plantado. Louvado seja Deus. E o profeta Joel, ele foi levantado pelo próprio Deus para trazer essa alerta para o povo, para que o povo viesse ao arrependimento, para que o povo tivesse um despertamento. Então, a partir do versículo 5, nós podemos ver: despertai, bêbados, e chorai, gemei todos vós que bebeis vinho, por causa do mosto, porque lhes é tirado da vossa boca. E louvado seja Deus, nós podemos ver na palavra do Senhor que Ele trouxe esse alerta para que o povo viesse ao arrependimento. Louvado seja Deus. Para que o povo, eles clamassem e buscassem ao Senhor. Santo é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E o profeta Joel, ele estava trazendo ao povo o distanciamento que eles tiveram da presença de Deus
através dos pecados que eles cometiam, porque a palavra do Senhor, ela não estava mais no coração do povo. O povo, eles até iam na igreja, mas eles não estavam com o coração aberto ali para ouvirem a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos diz que o povo, ele oferecia sacrifício, mas o Senhor não estava recebendo o sacrifício. O povo oferecia ali os holocaustos, eles matavam o cordeiro, mas isso não chegava diante de Deus. Isto também é um alerta para nós, porque a partir do momento que nós adentramos a presença do Senhor, nós precisamos estar com o nosso coração totalmente voltado ao nosso Deus. E a palavra do Senhor nos diz, foi dita pelo profeta Joel, que o Senhor, ele não queria mais sacrifícios, que o Senhor, ele não queria que rasgasse as vestes, a palavra do Senhor nos diz, mas ele queria que rasgasse os corações. Ou seja, ele quer que cada um de nós que estamos aqui, nós não viemos aqui somente mais um culto, somente mais um dia. Não, ele quer que nós venhamos com o nosso coração rasgado diante da presença de Deus. Ele quer que nós venhamos com o nosso coração aberto e nós venhamos dar o nosso melhor para Ele. Porque mais do que qualquer pessoa, Deus, ele conhece o nosso profundo. Deus, ele conhece o que está dentro do nosso coração e não somente a aparência. Talvez a gente olhe o irmão ali, a gente pensa, nossa, aquele ali está adorando, aquele ali está firme. Mas não, talvez é só aparência. Então, que nós não venhamos viver de aparência, mas que nós venhamos viver com o nosso coração voltado para Deus, porque Ele conhece tudo aquilo que nós venhamos dar para Ele. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor também, ela nos relata, através da profecia feita pelo profeta Joel, ela tem dois sentidos. Tem o sentido que foi dito para o povo na época, que foi há 800 anos, e tem o sentido futuro, que é após o arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. E nós podemos ver que a partir do capítulo 2, a palavra do Senhor está escrito: tocai a trombeta em Sião, e em alta voz clamai no meu santo monte. Todos os moradores da terra tremam, porque vem o dia do Senhor, ele está próximo. Louvado seja Deus. Aí, versículo 2, a descrição dos exércitos de Deus no Armagedon. Um dia de trevas e de tristeza, um dia de nuvens e de trevas espessas, como se estende a alvorada sobre os montes, assim virá um povo grande e poderoso, que semelhante a ele não houve jamais, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Aqui, louvado seja Deus, está falando já do tempo futuro. Louvado seja Deus. Está falando do tempo futuro, que é aonde nós lemos, louvado seja Deus, que é o capítulo 3 e o versículo 14. Muitos povos, multidões no vale da decisão, porque próximo está o dia do Senhor no vale da decisão. O vale da decisão, ou vale de Jeosafá, é aonde será travada a batalha do Armagedon, que é onde nós acabamos de ler, que vai ser um dia terrível de trevas, de tristeza, onde o sol ele não dará o seu brilho, onde a lua não dará a sua luz. E nós podemos ver que o capítulo que nós lemos, que é
o vale da decisão, multidões, multidões no vale da decisão. Essas multidões que nós podemos ler aqui são a partir do momento que nós, igreja, vai acontecer o arrebatamento da igreja. E nós seremos arrebatados. Aqueles que morrerem com Cristo, eles ressuscitarão primeiro, conforme foi dito pelo apóstolo Paulo, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados simultaneamente, após os que morreram. E nós vamos para as bodas do Cordeiro, louvado seja Deus. Só que durante esse tempo vai haver aqui na terra a grande tribulação, que é onde o anticristo ele vai dominar toda a terra. E durante 3 anos e meio todos estarão sofrendo. E esse anticristo, que é contra, já diz o nome, é contra Jesus, contra o Cristo, ele estará dominando todas as nações da terra. E essas nações, elas vão se ajuntar para pelejarem contra a nação escolhida por Deus, que é Israel. Então, nesse tempo, Israel vai estar chorando novamente, como aconteceu naquela introdução que nós lemos, como aconteceu há 800 anos atrás. Só que aqui, eles vão também clamar ao Senhor, eles vão se humilhar, e Deus, o próprio Senhor Jesus, juntamente conosco, com a igreja, que estaremos com Cristo. Isso é a segunda vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus virá aqui na terra novamente para lutar contra Satanás e para lutar contra o anticristo, que foi o homem levantado pelo próprio Satanás. E aí é onde nós podemos ver que multidões, multidões no vale da decisão. Porque vai ter todos os povos ali pelejando contra somente uma nação, que é a nação escolhida por Deus. Mas Jesus Cristo, ele virá conosco, com a igreja que ceou com ele, que esteve em momento de gozo, de alegria, e estará para todo sempre. Jesus, ele retornará aqui na segunda vinda, e ele lutará contra o diabo, nessa batalha, nesse vale de Jeosafá, que é, louvado seja Deus, o vale da decisão. Essa decisão não significa que os povos das nações, eles vão ter essa oportunidade de decidir. Não, o momento de decidir é hoje. Então, se tem alguém que está distante do Senhor, que não está seguindo a Jesus, o momento de decisão nosso é hoje. E nós podemos ver isso no Evangelho, na carta escrita pelo apóstolo João, no capítulo 4, no versículo 20. Louvado seja Deus. Vamos ler a partir do versículo 19. Aqui foi o próprio Jesus que revelou a João na ilha de Pátimos. E aqui está escrito, Apocalipse capítulo 4, ou melhor, Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Louvado seja Deus. Versículo 20, que acabamos de ler. Eis que estou à porta e bato. Isso significa que a igreja de Laodiceia, ela achava que estava servindo a Deus. Ela achava que Jesus estava dentro da igreja, mas Jesus, ele estava do lado de fora. Porque se ele estivesse do lado de dentro da igreja, ele não precisaria bater a porta. Então ele estava do lado de fora. Louvado seja Deus. Se alguém ouvir a minha voz, isso significa que muitas vezes nós estamos
em tanto barulho, em tanta descontração, que nós não ouvimos Jesus falar. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus está batendo a porta. Jesus ele está chamando, se alguém ouvir a minha voz. E Jesus está falando com cada um de nós nesta noite. Basta nós ouvirmos a sua voz. Basta nós abrirmos a porta. Mas qual porta é essa? Essa é a porta do nosso coração, para que Ele venha, entre e faz morada. E essa é a decisão que nós temos hoje. Hoje é esse momento de nós termos a decisão de recebermos a Jesus em nossas vidas. Porque naquele dia que nós lemos aqui, vai ser o dia da batalha final de Jesus Cristo contra Satanás, contra o anticristo. E essa decisão aqui não é para aquelas multidões que vieram lutar contra Cristo. Essa multidão aqui são multidões que já vão ser julgadas, que já vai receber ali a sua punição, que é no lago de fogo, que é para todo sempre, que é a segunda morte, que nós podemos ler também no livro de Apocalipse, porque essa morte que nós vemos aqui é uma morte física, é uma morte, não é como a segunda morte, que a segunda morte vai ser a morte que é eterna, que é para todo sempre, pois muitos pensam que morreu aqui, acabou tudo. Não, morreu aqui praticamente é o que começa, que é a vida eterna, que é a porta que nós temos hoje, para nós abrir o nosso coração e deixar Ele entrar, se nós ouvirmos a sua voz, ou nós vamos perecer e teremos, e quem não receber Jesus terá a sua perdição para todo sempre. E aqui, o dia da grande decisão, ou vale da decisão, é a decisão do próprio Cristo, porque Cristo, Ele virá com a decisão de exterminar todos os teus inimigos. E ali será travada a batalha, a grande batalha final, onde nós lemos que o sol ele não vai ter mais a sua luz, e vai ser um dia terrível. E a palavra do Senhor nos diz aqui, no livro do profeta Joel, nos diz também no livro do profeta Ezequiel, e também nos diz no livro de Apocalipse, que será um dia terrível, um dia de grande choro. E nós podemos ler também na palavra do Senhor, que no versículo 13 do capítulo 3, que nós lemos de Joel: lançai a foice, porque a seara já está madura, vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque grande é a maldade deles. Esse lançai a foice não significa que a seara está madura, que nós vamos colher frutos. Não, lançai a foice é o próprio Jesus exterminando todos os seus inimigos. E aqui nós podemos ver, e os vasos dos lagares transbordam. Esse transbordam vai ser multidões que não ouviram a palavra do Senhor, que não seguiram a Jesus, e estão ali do lado do anticristo, do lado de Satanás, e eles vão ser julgados por Jesus. E nós, que é a noiva, que estaremos com Cristo, e esses lagares que nós vemos aqui são o sangue daqueles que estão contra Jesus. Eles vão ser para sempre aniquilados, e todos eles lançados no fogo eterno, lançado no abismo juntamente com Satanás, porque eles serão julgados e serão lançados no lago de fogo e enxofre, que foi feito para Satanás e para todos aqueles que não seguirem a Jesus, que não ouvirem a tua palavra. Mas hoje, louvado seja Deus, assim como foi dito há 800 anos pelo profeta Joel, hoje nós temos a oportunidade de rasgar os nossos corações e voltarmos para Deus, para que nesse grande dia nós estejamos do lado do bem, do lado de Jesus, juntamente com Cristo, onde Cristo,
a própria Bíblia nos diz que ele virá sentado num cavalo e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós também estaremos com Cristo, nós que entregarmos a nossa vida para o Senhor, louvado seja Deus. Assim como também está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que foi escrito aproximadamente 1004 anos atrás. Louvado seja Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, louvado seja Deus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa palavra foi escrita há 1004 anos atrás, aproximadamente, antes de Cristo. E esta palavra, que foi escrita aproximadamente 3020 anos atrás, ela está tão atualizada, contemporânea, como em nossos dias, porque o Senhor Jesus, ele nos dá esta oportunidade, que se nós se arrependermos, se nós rasgarmos os nossos corações, ele perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então hoje está diante de nós a grande decisão de nós seguirmos a Cristo ou de nós seguirmos Satanás, que ele virá naquele grande dia para lutar contra Cristo e será derrotado para sempre. Então, esta é a oportunidade que nós temos. Entregar a nossa vida para Jesus, agarrar firme com o Senhor, não importa o que nós viermos passar, porque nós estamos diante de grandes aflições, grandes afrontas, mas o Senhor é maior. Deus e o Espírito Santo que está em nós, que está na terra, por enquanto a igreja não foi arrebatada, o Espírito Santo está sobre nós. Hoje nós temos a oportunidade de seguirmos a Cristo e nós devemos agarrar esta oportunidade até o grande dia em que o Senhor nos chamar, ou seja, através da nossa morte física, material, ou seja, através do arrebatamento da igreja. Que nós venhamos estar preparados, porque tudo que foi escrito na palavra do Senhor, através do profeta Ezequiel, através do profeta Daniel, através do profeta Joel, através de todos os profetas, tudo irá se cumprir. E tudo que está escrito aqui, tudo que está escrito em Apocalipse, que é a revelação feita, dita pelo próprio Senhor Jesus, isso irá acontecer de fato. E que nós venhamos estar e meditar na palavra do Senhor, para que nós não sejamos confundidos, porque a palavra do Senhor nos diz que muitos levantariam em seu nome e confundiria a muitos, e se possível até os escolhidos. Então que nós venhamos estar atentos, que nós venhamos meditar na palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor todos os dias, 1 capítulo, 2, 3 capítulos todos os dias, para que nós venhamos ter a nossa visão ampla, nossa visão aberta para a palavra do Senhor, para que nós não sejamos enganados e confundidos, porque muitas vezes o inimigo ele vem também para confundir, até mesmo nós que estamos na igreja, seguindo tudo certinho, todos os mandamentos, todos os regulamentos, tudo aquilo que nós já aprendemos, mas muitas vezes o inimigo vem com pensamentos, com heresias, para confundir-nos. Então, se nós estivermos firmados na palavra do Senhor, jamais nós seremos confundidos. Então, medite na palavra do Senhor e tenha a cada dia mais conhecimento, porque isso não é só por agora, mas é para todo sempre. Louvado seja Deus. E isso foi o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração nesta noite para trazer para a igreja, e que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos vossos corações, amém? Louvado seja Deus. Palmas, exalta o Senhor. Graças a Deus.
a Deus. Louvado seja Deus. Nesse momento eu quero fazer já uma oração com a igreja de agradecimento ao Senhor por este culto, por esta palavra, pelos louvores que nós entoamos nesta noite. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu em mais uma oportunidade estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelos louvores que nós entoamos. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelas orações que nós fizemos nesta noite. Tudo isso são, Senhor, meu Deus, privilégios que nós temos, que o Senhor nos concede. Não porque somos bons, mas porque o Senhor é bom em todo tempo para conosco. Muito obrigado também pela Tua excelentíssima palavra. Muito obrigado pelos Teus ensinamentos. Muito obrigado por cada vida, por cada alma que esteve aqui nesta noite. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor nos instruiu. Fica conosco, não só agora, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Tem